Domingo, nós celebramos o mistério da Ascensão, né? Então, na verdade, se a gente acompanha, logo depois da ressurreição, Jesus ficou ainda se manifestando aos discípulos, aparecendo, ensinando, orientando, durante 40 dias. 40 dias dava quinta-feira. Mas no Brasil a festa é celebrada no domingo. Mas foi exatamente 40 dias que ele ficou preparando aquela turma para avisá-los que ele ia embora, né? Que ele ia ser arrebatado. E quando Jesus se despede deles, se vocês acompanharem o Evangelho de João, você vai ver que o discurso de despedida dele é longo, né? Mas ele deixa uma última orientação, que está em Marcos 16, no versículo 15, e ele fala: ide por todo mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Esse é o imperativo que Jesus não falou, não foi só para eles, mas para cada um. Essa é uma missão dada a cada um de nós. Então, presta atenção nos desafios que isso é entregue para nós hoje. Fala, mas como é que a gente celebra esse mistério da Ascensão? E como é que a gente vive isso hoje? 2000 anos depois, quando eu leio essa palavra, como é que eu sei que isso é para mim? E que é para cada um de nós, né? Essa é uma missão dada. Falar de Jesus hoje, no mundo que não quer mais ouvir dele, o mundo que acha que não precisa dele, que prescindiu de Deus. Só vocês pararem e avaliar na família de vocês, no trabalho de vocês, o quanto é difícil a gente falar de Deus, o quanto que isso é um desafio para nós hoje cristãos, poder falar dele, poder falar com eles aquilo que está nos Atos dos Apóstolos, no capítulo... primeiro capítulo, né? Quando Jesus é arrebatado e que os discípulos ficam olhando para o céu, e aí passam provavelmente 2 anjos e falam com eles: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Então, anunciar para essas pessoas a verdade que conhecemos, que cada um de nós é um filho amado, sonhado, que Deus criou o cosmos do nada, criou o homem, colocou o homem na terra, criou a terra, colocou o homem, e que nós erramos o caminho, resolvemos desistir dele, mas Deus não desistiu de nós, mandou o Filho dele para nos revelar que somos filhos do Altíssimo, nos devolver a dignidade, e fez disso que a gente chama de o projeto da salvação, e que ele enviou o Filho dele, que veio nos ensinar a ser filho de Deus, que morreu por nós, ressuscitou, nos deu a garantia da vida eterna. Anunciar isso. As pessoas olham para você e falam: como é que é? Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Bem, nós estamos olhando para o céu porque eu entendo que eu tenho um lugar maior, eu tenho um destino, eu tenho um lugar que eu vou. É lá que eu ponho minha confiança, é lá que eu estou ancorada. Quando a gente tem uma meta, quando a gente sabe para onde você vai, a forma de você andar é diferente. Você pisa firme, você tem meta, você sabe para onde você está indo. Você tem inclusive pressa. Observa uma pessoa que está dirigindo, não sabe o caminho. Ela atrapalha o trânsito inteiro. Mas sabe para onde ela está indo? Fala, mentira? Então não. Começa a observar as pessoas perdidas de manhã. Você está correndo para o trabalho, você tem gente que está andando, pensando, contando os passos, não sabe para onde vai. Então, por que eu olho para o céu? Porque eu estou alicerçada lá. Lá é para onde eu vou, eu sei que é lá que nós vamos nos perder, estar lá com Deus, nos perder nele. Fico imaginando só esse encontro, mas por enquanto eu estou na terra, então eu caminho aqui, fui colocada aqui, mas não sou daqui, caminho aqui, mas para poder chegar lá, mas eu sei onde é que eu quero chegar. Então, se eu quero chegar lá no céu, a minha vida aqui hoje é diferente. A única coisa que me conforta quando Jesus fala: ide e proclamai,
Falei, ai, que bom que o senhor falou ide e proclamai, porque o senhor não falou ide e convertei. Porque a conversão é responsabilidade pessoal. Então a nossa missão é semear. A nossa missão é anunciar a razão da nossa esperança e da nossa alegria. Essa é a nossa missão. Permanecer firmes. Num mundo completamente desorientado, sem Deus, a gente permanecer. É fácil? É? Isso é um trabalho de todos os dias. Porque ser cristão hoje, primeiro que eu tenho que assumir que eu sou cristão todo dia. Não tem jeito mais de ser cristão porque você herdou. Ah, minha família inteira é católica. E daí? Qual é a sua experiência com Deus? Então, para mim ser cristão hoje, eu tenho que falar isso e assumir isso todos os dias. E viver uma vida na simplicidade, na alegria, porque eu tenho uma pertença, eu sei para onde eu vou, na alegria e na simplicidade de uma vida que é comprometida com Deus. Os meus passos têm que seguir os passos dele. Mas eu digo uma coisa para vocês, para a gente ser testemunha de alguém, a gente tem que ter sido antes o quê? Como é que eu posso testemunhar da sua vida? Se eu fui o que seu? Amigo. Eu não tenho jeito de dar testemunho de alguém que eu não vi. Então o que Jesus falou? Já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado, porque vos dei a conhecer tudo aquilo que ouvi do meu Pai. Nós jamais teríamos a ousadia de chamar o Filho de Deus de meu amigo. Mas foi Ele que tomou essa iniciativa. Então vocês imaginem, Jesus ficou 3 anos andando com aqueles homens e não colocou eles numa escola de intelectuais, colocou? Não, como é que Jesus preparou? Conversando, numa intimidade, contando parábolas. E tão bonitinho que quando ele contava parábola para a multidão, ele chegava em casa e falava coisas assim, o que vocês entenderam? Claro que nada. Bem, o que o senhor queria dizer aqui? Aí ele explicava. Vocês imaginam o que foi para esses homens ver Jesus andar sobre as águas, ver Jesus multiplicar o pão, ver Jesus acalmar uma tempestade, ressuscitar os mortos. Pode imaginar quando eles assistiram a cena de Lázaro? A viúva de Naim bateu no esquife, falou, levanta. Pode imaginar? Claro que eu não ia nem ver, porque ele está lá do outro lado, você imagina, eu correria. Ele parou o esquife e falou, levanta, vai ficar com a sua mãe. Pode imaginar? O que esses homens viram? Aquilo que está na primeira carta de João. Ele fala, aquilo que a nossa mão pegou, aquilo que os nossos olhos viram. Nós não temos jeito de ficar calado, nós temos que falar. Então por isso que nós temos uma tradição apostólica. Nós acreditamos baseado no que esses homens viram, sentiram, tocaram, abraçaram. Pode imaginar João que encostou o ouvido dele no coração dele? Então quando Jesus é arrebatado, isso é um sinal da divindade dele, ele volta para de onde ele veio, ele volta para o céu, isso é o sinal da divindade dele, mas ele não volta mais sozinho, ele leva toda a humanidade, a nossa humanidade com ele, redimida, transformada, ele leva diante do Pai. Então a nossa humanidade está diante do Pai. Isso é espetacular, né? Não tem mais jeito, isso já é um caso de amor, né? Então eu fico imaginando que para nós também hoje, ser testemunha dele, nós temos que ter uma amizade, uma intimidade. Como é que eu vou testemunhar alguém que eu escutei falar? É possível? Não. Eu tenho que ter vivido com ele. Eu tenho que entender que a presença de Deus na nossa vida é invisível, mas real. Sutil, delicado, mas ele anda conosco. Ele está no nosso meio. Então que quando eu permaneço com ele em oração, quando eu o escuto, quando eu me calo, quando eu chego ali diante do Santíssimo e trago algo para ele e coloco a minha vida diante dele. Porque a definição de amigo, né, gente, é uma coisa maravilhosa, e essa definição só cabe nele, né? Que é aquele com quem pode ver todas as minhas vulnerabilidades. Eu posso me abrir inteiro na minha miséria e colocar tudo isso na mão dele. Só cabe isso para Jesus.
Como é que você pode entregar toda a sua miséria, a sua fraqueza, só para uma pessoa? Só para quem não vai pegar isso e usar de uma forma errada. Mas aquele que te acolhe na sua miséria e te promove. Só Ele. Você imagina que Jesus deixou esse anúncio nas nossas mãos. Quanto do mundo precisa ouvir essa verdade? Semana passada eu falava para vocês, a igreja tem uma dívida. Todo mundo tem que saber que é um filho amado. Todo mundo tem que saber que Deus te ama. Você pode não saber o que fazer com isso e não ligar para isso, mas você nunca poderá dizer que não ouviu isso na sua vida. Então todo mundo tem que saber dessa verdade. E agora todo mundo tem que saber que somos convocados, convidados à vida e uma vida que é eterna. Então imagina que hoje nós temos o papel de levar a esperança para quem não perdeu, dar coragem para aqueles que estão se sentindo sem força, com medo, se sentindo desamparados, sentindo abandonados. Que eu digo para vocês, não existe ninguém no mundo abandonado depois que Jesus veio. Não existe. Filho, mas como é que nós vamos falar de Deus para esse povo? Deus está trabalhando. Vocês acham que Deus não está trabalhando na vida de todos nós? Está. Mesmo que a gente não veja, não compreenda, mesmo aquele que fala, não, aquele é perdido. Não para Deus. Deus tem um jeito dele de atrair cada filho, porque Ele conhece a gente. Ele tem um jeito de buscar cada um. Ele tem um jeito de atrair cada filho. Mas o fato de Deus estar trabalhando em cada filho dele, não os isenta da nossa missão de ser anunciadores. E a gente anuncia com a vida, com as nossas atitudes, com a nossa forma de viver. Por isso que eu falei, essa forma simples e essa alegria de ter uma confiança incondicional, de estar completamente abandonado, de acreditar nesse Deus que veio nos revelar, que é contado pelos discípulos e que está vivo, e que nós podemos continuar encontrando com Ele, mesmo que a gente não pegue nele, mas que a gente pode sentir a presença dele. Aquele que eu chego aqui desanimada, desamparada, sem força, e saio com uma força absurda, que sinto um bálsamo no meu coração, que eu sou capaz de mudar tudo. É aquilo que está escrito em Isaías: aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças, correm sem se cansar, e vão para frente sem se fatigar. Isso é Ele, esse Deus que é real, mas que eu não vejo, mas que caminha conosco, que preocupa, que enxuga as nossas lágrimas, que nos dá conforto, que segura a nossa mão e fala, não tenha medo, eu estou aqui. Aquele Deus que presencia os nossos choros, parecendo menino dando birra, fala, por que será que ela está chorando? Eu estou aqui. Mas a gente não percebe, porque a gente ainda é tão lento para crer. Então, para que eu pudesse hoje estar aqui falando com vocês, Ele é a única pessoa que vocês podem se abandonar. Ele é aquele que você pode chegar ali, ó, que está ali vivo, e contar um segredo, e Ele mudar o que você pediu a Ele, e que Ele vai fazer só o melhor. É aquele que nunca posso falar para vocês, Ele nunca vai te decepcionar, nunca vai te trair, nunca vai te... Vai ser cuidar de você e só te dar o melhor, é porque eu sei que tem que ter experimentado. Se eu não experimentar, como é que eu posso dizer para você? Confia, posso dizer, confia nele. Ele é a única pessoa por quem você pode assinar uma página em branco. Experimenta isso. Deus permite ser experimentado. Isso é maravilhoso. Aquele que você fala, eu estou com medo, eu estou cansado, Ele fala, estou aqui. Então poder fazer isto, né? Deus vai nos transformando tanto, né? Que não há ninguém que não entenda quem é um cristão. As pessoas só te reconhecem mesmo que você não fale, porque a gente passa a ter um jeito diferente de viver e de ser, por causa da outra regrinha que Jesus pediu. Qual que foi? Amai-vos uns aos outros. Então a nossa amizade, as nossas relações passam a ter um jeito diferente por causa dele. Então você passa a ser mais atento à necessidade do outro, você passa a ser mais solidário, ou se acontece alguma coisa, você é o primeiro que chega, você aprende a cuidar, ninguém falou nada, você chega, arruma a casa do outro, mas a pessoa está na cama. Alguém precisa de um remédio, você já chega até com um copo de água para tomar, você já comprou o remédio, levou a água. E por que você faz isso? Por causa dele, que nos ensinou a amar, porque a gente experimentou o que é ser amado. Então é maravilhoso saber que para ser testemunha tem que ser amigo.
tem que conhecer. Esse é o desafio da nossa vida. O nosso desafio hoje para ser testemunha de Jesus nesse mundo tão desorientado, tão perdido, as pessoas tão adoecidas, as pessoas estão em pânico, as pessoas estão depressivas, as pessoas estão sem esperança, não conseguem ver o horizonte, as pessoas estão sem alegria, estão entristecidas, mal-humoradas. Falo, gente, está faltando uma coisa maravilhosa na vida de vocês, é Jesus, e Ele é de graça, então você poder falar isso, ajudar as pessoas a desejarem a presença de Deus. Cristianismo é a religião do desejo. Imagina, um dia, por que a gente olha para o céu? Porque é lá que eu vou ficar, o desejo lá, desejar lá e desejar estar com Deus. O que eu preciso fazer para ir lá? O caminho é estreito, mas eu estou disposta a viver porque eu quero viver lá. Desejar isso e colocar isso no coração das pessoas, ajudar o outro a se erguer e dizer, não tem nada perdido para aquele que é filho de Deus, ajudar alguém que não foi batizado, ensinar o caminho de uma alegria indizível. Vamos não ter problema? Claro que vamos, mas a gente passa com confiança, porque temos alguém que nos ama. Isso é uma experiência que você tem que viver, do amor incondicional, de ser amado. Eu sou amada, eu sou amado. Tem alguém que só fica com o olho em mim, que me ama e cuida de mim. Essa experiência é única. Então, a gente tem que pedir a Jesus a graça primeiro, não é de amá-lo, é de ser amado. Fala, me dá a graça de sentir esse amor, de saber que eu tenho, que eu estou com o meu nome gravado na palma da sua mão, que os fios de cabelo da minha cabeça estão todos contados, que meu valor é impagável, custou o seu sangue. Me ajuda a viver isso, porque aí eu vou poder dar testemunho. Me ajuda a poder olhar nos seus olhos. Olha nos meus, Senhor, e me quebra. Não fuja dos olhos de Deus, não fuja dele. Deixa ser desnudada por ele, deixa ser desnudado por Deus. Não chegue contando para ele nada que a gente é, porque já não é nada mesmo. Chega lá e fala com ele, eu vim, esse tanto de nada veio te ver, não sou capaz de nada, mas preciso fazer um tanto de coisa, então vim cá pedir ajuda a quem pode. Então aprender que tudo a gente divide com ele, tudo a gente fala com ele, tudo pede permissão para ele, porque ele está vivo. Não tente andar sozinho pelas suas próprias pernas, aprende a andar no pé dele. Isso é espetacular, andar sobre os pés de Jesus, é espetacular isso. Quando eu fiz mestrado na Universidade Federal, eu corria mais do que qualquer coisa pode correr nesse mundo, porque eu tinha hospital, tinha consultório, no meio do consultório tinha aula na universidade, eu tinha que parar o consultório, voar na universidade e voltar para o consultório, era uma coisa surreal. Eu só dei conta que o mestrado foi feito com ele, porque senão eu tinha dado conta do mestrado, de jeito nenhum, mas, inclusive fiz em 1 ano e meio, que é 2 anos, eu fiz em 1 ano e meio, claro que pela velocidade dele, não da minha. Então, quando eu tinha que correr do meu consultório, que era na Padre Rolim, até na Universidade Federal, que é ali do lado do Hospital das Clínicas, eu falava com Jesus, nós temos tantos minutos para chegar. Como o senhor tem perna comprida, andou naquela Galiléia inteira, uai, só tem umas pernas compridas, então nós dois vamos correr, eu vou subir no seu pé, e nós vamos voar até a universidade, porque é mais rápido ir a pé do que de carro. Eu ria tanto quando eu chegava na faculdade, o professor não tinha chegado ainda, o pessoal, filho, mas você é tão feliz, você ri tanto. Se eu contasse o que eu estava fazendo, o pessoal me chamava de louco, acabava de me internar, porque é o lugar que tem mais louco por metro quadrado entre Santa Casa e o Hospital das Clínicas, é só para dar uma passadinha lá, né? Ia ser só mais uma louca, né? Eu entrava rindo, falava, nossa, você arrasou demais. Eu andava ventada para poder chegar lá e voltar, porque o tempo era sempre muito contado, né? Sempre muito contado, mas são experiências que você vive, que é impressionante, a agilidade que você falava, não, mas você hoje arrasou para mais, mas é saber que você passa por experiências de um Deus que te escuta, que caminha, e que participar de um mestrado vai fazer parte do currículo dele, porque a presença dele fez a total diferença. Então eu fico lembrando do dia que a gente tinha um trabalho terrível de estatística para fazer, e era um trabalho em grupo, e as meninas foram lá para casa depois da aula, e aí tinha que achar, nós começamos a estudar, eu falei, peraí, antes da gente começar a preparar esse trabalho, nós vamos rezar.
Imagina a cara do povo me olhando. Rezar, nós vamos chamar o Espírito Santo, porque esse trem é chato demais, difícil demais, o tempo é curto. O tempo é curto, tem que resolver isso agora, tem que apresentar amanhã aquela luta. E eu rezei e fiz elas rezarem. E o livro que tinha para consultar era uma coisa tão impressionante. Pergunta número 1, tá aqui as contas, vamos resolver isso. Abri e falei, gente, essa aqui é a resposta. E falou, tem uma coisa errada com você. Falei, comigo não, com quem nos acompanha, né, gente? Fizemos o trabalho em tão pouco tempo, o professor falou, tem um mistério, né? Tem, nós rezamos para quem? Para o Espírito Santo de Deus. Então, despertar nas pessoas essa parceria de um Deus todo-poderoso que vem participar da nossa miséria de vida, que vem acompanhar essa nossa rotina, que para Ele é, como dizer, essas bagatelas, mas Ele entra, Ele participa. Tem que colocar no outro, falar, isso é possível, porque o nosso Deus veio para nos buscar, subiu, mas ficou, porque ficou com dó da gente ficar sozinho, e ficou. Então é possível conversar com Ele. Ele te escuta, porque Ele te ama. Então isso é uma das coisas que nós hoje nós que já experimentamos Jesus, que temos a graça de já ter sido tocado por Ele, nós temos que ajudar aqueles que ainda não conseguiram perceber isso, que ainda levam uma religião pesada, aqueles que têm medo de Deus. Vocês imaginam, nós temos que trazer para as pessoas uma boa notícia, essa notícia que traz luz, que traz esperança, que enche o nosso coração de amor e de alegria, poder dizer esse nome tão doce que se chama Jesus. Então poder anunciar isso, poder falar aquilo que mudou a minha história, se chama Jesus de Nazaré. Ele é a razão de eu levantar, Ele é a razão com que eu corro, Ele é a razão de eu viver, Ele é a razão porque eu quero ser melhor, Ele é a razão que eu procuro meus irmãos de rua, Ele é a razão para tudo que eu faço, por causa dele, porque Ele é real. Então o que me move, o que me transforma é Ele. Ele que falou, não, minha filha, tem um jeito melhor de viver nessa vida, eu vou te mostrar o jeito de ser cristão. Eu vou te mostrar esse jeito. É a presença dele, é a companhia dele que nos transforma. É pedir a Ele em cada Eucaristia, Jesus, tira aquilo que não presta. Eu já falava com ele, eu vou te dar de novo, né, a escritura desse terreno baldio, o senhor pode fazer a construção do que o senhor quiser. A escritura está na sua mão, constrói o que o senhor quiser, porque esse terreno te pertence. O senhor não tem que dar mais satisfação, o senhor pode fazer a obra que o senhor quiser. Não ter medo, ter essa confiança incondicional. Mas deu tudo errado, aparentemente. Por quê? Porque ele ainda não deu a última palavra. É isso, essa confiança que enquanto a situação não resolveu, é porque Deus ainda não se manifestou. A última palavra é dele. Então não permitir que nada te derrube, nada te deprima, nada te entristeça. Por quê? Porque a gente tem um Deus vivo, que essa alegria não é nossa, é a certeza dele. Isso é espetacular, mas para mim fazer isso, nós temos que permanecer na fé, na oração, nos sacramentos, e ser testemunhas dessa esperança, e não deixar ninguém desanimar, não deixar ninguém à margem. Busca seus amigos, os inimigos também, a gente nem pode ter inimigo, Jesus falou que não pode ter. Busca cada um, e aprenda a trabalhar e a rezar, e pedir a Ele, santifique meu trabalho, para que meu trabalho possa ser glorificado o teu santo nome. Trabalhe através de mim, faça através de mim, me ajuda a aliviar. A gente que trabalha na área da saúde, fala, Jesus, me ajuda a tirar a dor, me ajuda a aliviar, me ajuda. Não tenha medo de dizer em quem você crê, não tenha vergonha do nome dele, anuncie, mesmo que o mundo ache que você está atrasada, retrógrada, não tenha medo. Você imagina quando as pessoas escutam que eu vou à missa todo dia, o povo arregala o olho e fala, você está com algum problema? Eu falo, vários. Mas você precisa ir à missa todo dia? Eu falo, você precisa comer todo dia? Pode comer uma vez por semana também. Não é assim? Pode comer uma vez por semana. Isso não te nutre? Porque a mim não, eu preciso encontrar com Ele todos os dias. Lembro demais de Santo Agostinho. A Eucaristia que Jesus deixou, Ele deixou uma Eucaristia para cada dia, para a nossa fraqueza de cada dia. Ele é a minha força. Ele, quando eu chego arrastando dentro da igreja, ele me põe de pé, fala, coragem, minha filha, ainda tem hoje.
Aí de manhã chega morta e fala, coragem, até amanhã. Acabou a missão. Na hora que acabar eu falo, acabou. Não acabou é para andar, para fazer o que eu preciso que você faça. Na alegria de me servir. Porque é uma honra poder servir a Deus. Já pensou? Quando você abre seus olhos, vê que não tem nada doendo e fala, ninguém que eu amo está internado. Espetacular. Ninguém que eu amo está com uma doença grave. Então eu estou por conta dele. Que alegria, Senhor, e que honra é poder estar à sua disposição. Vamos levantar, tomar um banho, ficar digna. Vamos embora? Aonde, lembrem sempre dessa frase, o que o Senhor quer que eu faça contigo e o que o Senhor quer que eu faça por ti. E assim rege o dia. Chega no final do dia eu falo, espero ter cumprido o que o Senhor desejou, né? Porque a gente dispersa. Durante o dia o mundo nos tira dele. É preciso voltar, toda hora tem que voltar. Não é fácil o caminho, mas ele é maravilhoso. Então nós que já aprendemos essa alegria, que de vez em quando olhamos para o céu, porque a nossa vida está ancorada lá, mas temos que pisar aqui. Eu falo, eu olho para o céu e olho para a terra, porque eu tenho que pisar direito para não virar o pé. E andar no caminho e sempre perguntando para ele, Jesus, não me deixe. Eu falo com ele, se o Senhor não ficar agarrado em mim, eu vou te trair, que eu não presto. E o mundo nos seduz. A vida tem as ciladas. O mundo quer nos mostrar outras coisas que vêm de uma forma tão aparentemente deliciosa. Então me mostra aquilo que não está de acordo. Não me deixe te magoar, te ferir. Não me deixe ferir meu irmão, porque eu vou ferir a ti. Me ajuda a dar graças por aquela pessoa insuportável que eu tenho que conviver com ela. Porque ela é meu caminho de santificação. É ela que mostra tudo que em mim ainda está péssimo. Ela vira o espelho e fala, olha como é que você está ordinária ainda. Como é que você acha que vai chegar no céu? Vai não. Então a gente tem que agradecer a Deus por aquela sogra que eu quero matar, aquela cunhada que eu não suporto. É assim, que as queixas que eu escuto lá no consultório. Então fala, obrigado Senhor, porque eu caí justamente na mão da sogra que vai me dar o céu. Porque eu vou ter que ser tão melhor, que é assim. Então nunca pensar que a gente está pronto para nada. Mas que é o amor de Deus que vai nos lapidando, para que a gente possa chegar um dia onde a gente foi destinado. Nós não temos dimensão do que Deus tem reservado para nós que o amamos. Nós não temos ideia que a vida, além de tudo, ainda é eterna. Que nós vamos reencontrar com todos aqueles a quem a gente ama, que já está lá nos precedendo. E que um dia vamos estar juntos. Imagina, nós vamos ter mais tempo para poder ir embora. Tanto que nós vamos conversar. Imagina, isso vai ser um escândalo. E é eterno. Nós temos que ter essa outra postura diante do sofrimento, da morte. Nós temos que ajudar as pessoas que ainda não dão conta. Falar, tem um reencontro marcado. Por quê? Porque Jesus disse que todo aquele que vive e crê nele nunca morrerá. Você crê nisso? Coragem, vou mandar. Tem um dia ainda que nós vamos estar juntos. E não vai ter lágrima, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não tem separação. Por quê? Porque ele prometeu. E Deus não brinca. É eterno. Nossa vida é eterna, só que a gente não tem dimensão disso. Por isso aqui a gente luta para chegar lá. Atento a tudo. E se ele falou, ide e proclamai o Evangelho. Então a primeira coisa que eu preciso é conhecer a palavra de Deus. Para que na hora certa eu possa empregar a palavra e falar, ele falou isso. É assim. Como é que vocês vão proclamar? E todas as vezes que o padre for ler o Evangelho, para um minutinho e fala, Espírito Santo de Deus, abra meu ouvido, aqui o do coração, e faça com que essa palavra caia e me transforme. Se ela não gerar vida em mim, não adiantou ler a palavra. Ela tem que gerar vida, eu tenho que viver isso que eu estou escutando. Me ajuda. Sem a ação do Espírito Santo, nós fazemos o quê? Nada, escuta, fala bonito que ele falou para o povo. Mas ele falou para mim hoje. Compreendem? Essa palavra de Deus tem que me transformar. Vocês têm que sair daqui pensando, ide e proclamai. Com a vida, com a palavra, com o meu olhar, com o meu amor. E que se alguém te perguntar, por que você faz isso? Você fala, por causa de Jesus. Uma vez um pai me perguntou, isso lá no Hospital da Baleia. Tem dia aquela criançada lá do Taquaril, aquela pobreza infinita. Né? E um dia um pai falou comigo assim, doutor, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Eu falei, pode perguntar. Por que a senhora é boa? Eu falei, eu sou boa não, boa é Deus, nosso Pai. Mas tem uma coisa diferente, porque Jesus falou que a gente tem que cuidar uns dos outros. Se eu não estiver prestando para isso, tem que ir embora. Se eu levantar de manhã e não puder fazer o bem na vida de alguém, estou servindo para nada. Mas se o Senhor conseguiu ver isso,
Então, se a nossa vida pode dar graças ao Pai, é para glorificar o Pai, não a mim, a Ele. Que bom! Então, hoje, só reza por mim e pelo Senhor. Que bom que o Senhor viu. Não é para isso, mas se foi percebido. Porque o amor remete a Deus. Então, muitas vezes você não precisa falar, muitas vezes você precisa agir, cuidar. Isso tudo é dele. Quem nos ensinou isso? Ele. Então, vamos pedir a Jesus que nos dê essas graças, que Nossa Senhora, que foi como ninguém a cuidar de todos, eu fico imaginando a atitude dela, quando ela não condenou nenhum discípulo que abandonou Jesus, quando ela permaneceu, quando tudo falava contrário. Eu penso muito nela todo sábado. Eu falo, como é que a senhora deu conta de esperar no silêncio? Qual consolação ela teve no sábado? Nenhuma. Ela enterrou ele, ela esteve com ele morto nos braços na sexta-feira, beijou as chagas dele, o enterrou, foi para casa. Você acha que ela dormiu? Tenho certeza que não. Passou o sábado esperando. Alguma coisa tinha que acontecer. Gabriel falou, o reino dele não vai ter fim, mas eu enterrei ele, como é que é isso? Ela devia ficar lembrando, São José não estava mais, os pais dela já tinham morrido, não tinha ninguém, os discípulos tinham sumido. Ela foi buscar a turma, pôr a turma para rezar. Ela esperou sozinha, em silêncio. Eu fico impressionada com essa fé, porque ela não saiu ligando para ninguém, também não tinha nem telefone para ligar para ninguém, não ligou para ninguém, não saiu chorando, não saiu reclamando, não blasfemou, não fez nada, ela esperou. Então o sábado é o sábado da espera, porque na madrugada de domingo, ele entrou lá, né, falou, mãe, eu aqui. Pode imaginar? O que é poder vê-lo outra vez? Mas já imaginou quando a gente puder encontrá-lo? Já imaginou o que é poder tocá-lo como esses apóstolos tocaram? Já imaginou a nossa emoção quando estivermos diante dele? E apresentar a nossa vida e falar, eu cumpri o que o senhor falou lá, que era para proclamar o evangelho. A gente fez mais ou menos, né, Senhor? Mas fez, falou. Então é preciso pensar que isso é real. Quando eu fico pensando lá nasquelas crianças de Fátima, quando Lúcia pergunta para Nossa Senhora, de onde a senhora veio? Ver uma mulher na beleza que ela fala, eu vim do céu. E ela vê aquela mulher de corpo e alma, ver aquela mulher, daquela beleza impressionante, e saber que estava conversando com a mãe de Deus. Isso é real, gente, isso não é história da carochinha. Nós iremos vê-los. Eles estão aqui agora, a gente não os vê, mas eles estão nos vendo. Ter essa certeza no coração, carregar essa alegria que a nossa vida não é destinada a um nada, mas nós somos destinados a uma vida que é eterna. Ele podia não ter nos convocado para a vida, mas Ele sonhou comigo. Pensa nisso. Ao que você for deitar, pensa, eu só existo porque Ele sonhou comigo. Eu só existo porque Ele me desejou. Isso vocês têm que contar para as pessoas. Aquela pessoa que está querendo morrer, que está deprimida, que está chateada, que não vê a razão na vida, fala, o sentido da vida é poder amar, é ser útil, a Deus é o irmão. Isso dá razão à vida, isso dá sentido de poder viver. Nós temos que testemunhar isso, essa esperança de que um dia vamos estar juntos. Vai mancando, meu filho, eu te seguro, vamos junto. Você tem uma asa, eu tenho a outra, nós dois juntos voamos. É assim. Mas é com a alegria dessa certeza absoluta. Aquilo que Lucas, se alguém não assistiu esse filme de Paulo, vale a pena assistir, quando eles estão presos e eles vão ser julgados, está tudo preso, a quantidade de cristão preso, e Lucas está no meio deles, só que Lucas não morre nessa, porque ele salva a filha de um romano lá, que estava com um hemotórax, né, ele drena o tórax dessa menina. Paulo avisa que ele é médico, né, e ele salva. Mas Lucas preparando a turma para ser julgado aos leões, e fala com as crianças, e fala com o povo, não, vai ser assim, na hora vai doer um pouquinho, mas lembra, é só um minuto, porque depois nós vamos estar com Ele, nós vamos vê-lo. Imagina essa alegria, essa confiança que manteve esse povo de pé,
que não tinha nem medo de ser julgado aos leões. Falaram, não vai doer um pouquinho no início, mas depois nós vamos estar com Ele para sempre. Então, quando a gente vai passando alguma coisa difícil, pensa, Deus me esqueceu? Não, Ele está aqui, me dando força para poder viver o que eu tiver que viver, porque Ele falou que eu não ia estar sozinha, que Ele ia caminhar comigo. Já falei, Ele já não precisa ver o caminho, Ele sabe. Nós temos que confiar, que nos abandonar, entregar. Mas quando vocês começarem a viver isso com força, com verdade, vocês serão capazes de ser testemunha. Porque para ser testemunha tem que ser amigo. Não existe ninguém que deseja mais a sua amizade do que Ele. A gente acha que a gente que quer ter intimidade com Deus. Deus é que quer ter intimidade conosco. A gente que acha que deseja Deus, Deus nos deseja muito mais do que a gente possa pensar. Deus fica de olho, você esperando, você dá um sinal, fala, opa, deu um sinal e chegou. Dê uma oportunidade. Deixa Deus entrar. Deixa Deus invadir sua vida, virá-la do avesso, colocar ordem naquilo que está desordenado. Deixa Deus ser o centro da sua vida. Deixa Deus ser o seu primeiro amor e ordene todos os amores a partir dele. E depois você vai poder cantar, as pessoas vão te ver cantando, falam, mas por que essa alegria de onde? De onde essa alegria? De onde é essa animação? Falo do ânima, que ânima? Deus. Experimentem isso, experimentem. Aproveite o tempo onde Deus nos permite experimentá-lo, saboreá-lo, senti-lo, tocar. Peçam a Ele essa experiência, peça a Ele a oportunidade de dormir nos braços dEle. Tem um trecho de um teólogo que eu preciso encerrar, que ele fala que a gente permanece nos braços de Deus, que Ele nunca vai nos tirar do colo, isso é de chorar, que Ele nunca vai nos tirar no colo, porque somos filhos, então Ele nos carrega, e que morrer é somente quando Ele nos muda de braço. O dia que a gente tiver confiança suficiente para isso, para nada temer, para nada deixar o nosso coração se abalar, mas para ter uma entrega tamanha e dizer, eis-nos aqui, hoje, Senhor, somos nós, as suas testemunhas, hoje somos nós, aqueles que irão anunciar teu santo nome, hoje somos nós, que queremos ser como somos, você nos convidou para essa amizade, e hoje, a hora que vocês podem cantar com a Pati, peça a Ele, fala, eu quero ser sua amiga, eu quero que o Senhor seja o meu melhor amigo, o meu maior confidente, aquele que eu posso contar tudo, porque também não tem jeito de esconder nada, Ele já sabe, mas que eu possa ter essa certeza que eu posso me abandonar, entregar e esperar, como Nossa Senhora esperou, onde ela não tinha nada, ela não sabia da ressurreição, nós sabemos, ela não sabia, o que ia acontecer, alguma coisa ia acontecer, o que ela não sabia, mas ter essa confiança incondicional. Por que nós podemos ter essa confiança incondicional? Onde que ela tem que estar baseada? Porque Deus nos ama. Essa é a confiança. Por que eu sei que Ele não vai fazer nada de errado? Por que eu sei que Ele não vai me dar nada que é ruim? Porque Ele me ama, e vocês têm que repetir isso para vocês. Porque Ele me ama, Ele vai me dar a opção certa. Porque Ele me ama, Ele vai me dar o melhor. Deus não dá o bom, Deus só tem o ótimo. Porque eu sou filha amada. Ele só tem o melhor para a minha vida, porque Ele me quer feliz. Essas coisas têm que estar guardadas em vocês. Deus só me quer feliz. Apesar de eu insistir em fazer tudo errado e ser infeliz, Ele me quer feliz, porque Ele me ama. Eu venho do amor, caminho no amor e volto para o amor, então eu tenho que viver direito no amor, porque eu tenho uma origem e tenho um fim, que não vai acabar, mas eu volto para casa, e o amor me espera de braços abertos. É essa alegria que tem que inundar a nossa alma, para que a gente possa ser testemunha dEle, e dizer, a ascensão é esse mistério, de uma vida que não vai encerrar, porque Deus nos desejou, e nos ama, louvado seja. Veio ao mundo, que Ele se encarna, e vem, Jesus veio para nos reconduzir ao Pai. Ele veio nos ensinar o caminho para o Pai. Não veio nos conduzir como um filósofo, com teorias, mas Jesus veio nos reconduzir como um pastor.
que recolhe as ovelhas dele para o redil. Veio nos ensinar o caminho, porque ele passou tudo e viveu tudo, menos o pecado, a nossa condição humana. Então ele subiu aos céus, ficou à direita do Pai, como a gente reza no credo, não é? E aí Deus o glorifica, mas dessa vez, depois de todo o sofrimento, depois da cruz, depois do que ele passou, depois que viveu aquela máxima distância de Deus, ele é exultado pelo Pai, ele ascende ao Pai, ele retorna, e Deus o glorifica com a nossa humanidade. Quando Jesus volta aos céus, ele não nos abandona, ele permanece aqui conosco na igreja. Como que Jesus hoje permanece? Fala, Filó, aquele tempo o povo ia lá e conversava com Jesus, escutava, ele falava. Mas hoje, a gente tem como escutar? Tem como conversar com ele? Jesus permanece vivo? Tem certeza? Aonde? Sacrário. E aonde mais? Na Eucaristia. Muito bem que a gente tem essas certezas, não é? É certeza mesmo? Isso é uma verdade no coração de vocês? É. Então Jesus questiona assim. Se isso é verdade, né, que ele fala, qual é a maior obra de Deus? Qual é a maior obra de Deus? Vocês acham que foi a criação? Não? A maior obra de Deus é a Eucaristia. Pode imaginar que aquilo que parece pão, tem gosto de pão, ali está Jesus vivo. E não está como uma coisa inerte, como algo que não se mexe. Ele está ali vivo, respira, inteiro. Será que a gente pode imaginar que na Eucaristia Ele está disposto, Ele nos convida a vir até Ele, para nós pecadores, para nos amar e para nos curar, para nos reconduzir. É muito grande tudo isso. E Jesus diz assim, naquele livro, em Cinieso, ele diz, por que há tanta tristeza na minha igreja? Por que há tão pouca alegria entre o meu povo? Por que há tão pouca alegria? Porque verdadeiramente não se crê que eu estou vivo, à espera, ali, no sacrário, aqui em cada Eucaristia. Então, por que há tão pouca alegria? Será que as pessoas de verdade acreditam que eu estou ali por amor? Que eu permaneci por amor, para alimentar vocês quanto tempo precisar, para estar aqui para ouvir, para te orientar, para caminhar? E Jesus diz assim, por que a ideia de paraíso é tão apagada da igreja? Por que as pessoas não pensam mais no paraíso? Porque nós esquecemos da presença real de Deus na Eucaristia. Porque ele diz, quando as palavras da consagração são realizadas, o paraíso se instala. Por quê? Porque Deus está ali presente, com toda a sua humanidade e com todo o poder da sua divindade. É grande demais para a gente poder viver tudo isso, não é? Fala, Filó, eu até venho aqui, converso com ele, mas eu não. E ele fala, escuta, meu povo. Qual é a grande dificuldade para a gente ouvir? O silêncio. Porque silêncio não é ficar de boca fechada. Silêncio é muito mais do que isso. O silêncio é uma presença. O silêncio é eu calar para acolher. E hoje, no mundo que nós estamos, que é contrário ao silêncio, né? É um mundo barulhento. Hoje nós temos a tirania do barulho. Nós temos algumas coisas para vencer. Nós temos que vencer, porque Deus, tudo que Deus faz, Ele faz em silêncio.
Qual foi a ordem? Qual foi a última palavra que ele disse para os apóstolos? Vocês lembram? Está aí, Evangelho de Mateus, capítulo 28, no versículo 19. O que ele falou? Ide e todas as nações se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho. Quando a gente assiste o batismo, o que você vê acontecer? A água cai na testa, o padre fala as palavras e professa. Mas a gente não vê a ação de Deus no momento, na alma daquela pessoa, que a partir daquele momento ele está inserido em Deus. E passa a se tornar filho de Deus. Então a ação de Deus é completamente silenciosa. Quando o padre fala as palavras, pelo poder do Espírito Santo, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, isto é meu corpo, meu sangue que é dado por vós. Quando ele fala, que ele faz a consagração, a gente não vê a transubstanciação. Naquele momento, deixou de ser pão, deixou de ser vinho. É Jesus com toda a sua humanidade, a sua divindade, ali por nós. Se a gente pensasse nisso, a gente não comungaria como rotina. Ele fala, em alguns lugares, entra como rotina, ele fala, a Eucaristia é o meu paraíso na terra. Assim como eu sou a glória dos anjos e dos santos no céu, eu sou a glória para aqueles que me adoram em silêncio. E que por enquanto a minha presença está velada pelos véus do sacramento, mas eu estou vivo, eu nunca fui embora. Isso é maravilhoso, gente. Mas então a gente não vê o que Deus faz, porque tudo de Deus é silêncio. Quando a gente entra na casa de Deus, para a missa, quantas vezes a gente percebe que a igreja está muito barulhenta? As pessoas esquecem diante de onde estão. E com a ausência da gente não mais fazer silêncio, nós estamos perdendo a noção do sagrado. Nós estamos distanciando do sagrado. A gente entra na igreja e não sabe como é que comporta, conversa tanto, fala tanto, mas não fala com Deus. E para mim estar ali e ouvir, eu preciso fazer silêncio. E o mundo hoje me faz, eu preciso fazer silêncio dos olhos, porque é tanta coisa que eu não queria ver. É tanta coisa para poder me chamar, para me distrair. Hoje o mundo não aplaude aquele que está calado, né? Mas aquele que tem muitas palavras, que tem muitas imagens, é tanta imagem que dispersa. E da mesma forma que às vezes eu não quero ver, eu posso fechar os olhos. Esse é o silêncio que nos é permitido, que às vezes as imagens nos distraem de Deus. Às vezes eu não fecho os olhos para entrar. Hoje, qual é o lugar, além da Eucaristia, que Deus está presente? Em silêncio. Aonde? Que vocês podem afirmar que Ele está? Além do sacrário. Que ali está a Eucaristia, está Ele vivo. Aonde Jesus está agora presente? No seu coração. A gente tem consciência disso? Não. Porque eu preciso me calar para poder entrar em mim, para poder conversar com Ele. Então, as imagens me dispersam. Então, o silêncio dos olhos eu posso fazer aprendendo a fechar os olhos. O silêncio do ouvido é barulho demais. E tem hora que a gente trabalha sobre muito barulho. Então, vocês observam que a música, uma música que não diz nada, ela é barulhenta. E ela deixa as pessoas meio que entorpecidas. Às vezes você passa por algum carro, você fala, gente, é o som dentro do carro, né? Não, é o carro dentro do som. Como é que é? Como é que esse povo está dirigindo com esse barulho? Que deixa a pessoa desnorteada. Tem gente que não consegue chegar em casa e não ligar tudo na casa. Ali, além de ligar a televisão, o som, ainda liga para um tanto de gente ao mesmo tempo. Olha a confusão. Porque é como se o som, o barulho, te entorpecesse, como se fosse uma droga, para não revelar, na verdade, o vazio que a gente é. Compreendem?
para a gente não se ver, para a gente não pensar. Então aquele tanto de coisa ligado ao mesmo tempo, e é um tanto de nada. Agora a música, escuta um canto gregoriano, escuta um Mozart, escuta um Beethoven, e você chega lá no céu. Você entra na sintonia de Deus e reza. É algo impressionante. Porque tem missa que é tanto barulho, que você fala, minha nossa, onde é que eu estou mesmo? Como que é difícil colocar as pessoas em oração. Como é difícil. Jesus fala, escuta-me. Porque Deus fala no silêncio. Enquanto eu não me calar, eu não vou ouvir. Mas ele fala, Filó, mas eu vou fazer silêncio, eu fecho a boca. Deu certo? Por que não dá certo? Porque tem uma enxurrada de coisa dentro de nós. São muitas paixões. Então é tanto pensamento, é tanto sentimento, que você está até calado assim, diante do Santíssimo, mas a cabeça está longe. E Deus falando assim, vamos ver que hora que ela consegue calar, para que eu possa falar. Então, quando é que nós vamos ouvir a Ele? Quando eu for capaz de me libertando dessas paixões que não me levam a lugar nenhum. É um tanto de ilusão, um tanto de mentira, um tanto de nada que vai tentando encher a nossa vida e nos tira do essencial que é Jesus. Então por isso que a gente fica tão... quantas pessoas que vocês encontram que estão divididas, estão tão desorientadas, tão perdidas dentro delas mesmas, que é tanto barulho dentro delas. E a gente ainda tem a louca da casa, né, que é a imaginação, que põe a gente para pensar um tanto de coisa que não vai a lugar nenhum. Tem dia que a louca está pior do que o normal. Teresa de Ávila falava isso para Jesus. Falava, hoje a louca está pior. A senhora amarra ela, porque senão não vai ter jeito. Porque você já acorda pensando em tanta coisa que nada acontece. Então a gente não consegue parar. A gente não consegue silenciar. A gente não consegue falar com Jesus, Senhor, que eu diminua para que o Senhor cresça em mim. Me ajuda a morrer para esse tanto de nada. Onde eu estou colocando as minhas paixões, aonde elas não vão resolver a minha vida. Eu não consigo dar o peso certo para as coisas. Então eu chego na igreja nesse tumulto, completamente dividida, completamente dilacerada, e falo que rezei. E falo, Deus não falou comigo. Tentou. Te garanto que Ele tentou, se esforçou. Então, quanta coisa nós precisamos converter em nós, não é? Quanta coisa a gente precisa, se a gente não toma consciência dessas coisas, a gente não consegue trabalhar o silêncio em nós. O silêncio, gente, ele é um desafio do mundo de hoje. Silenciar. O quanto é difícil. Hoje, quando vocês chegarem na casa de vocês, tenta não ligar nada, a gente fica perdidinho. Coloca o povo quieto dentro de um quarto, sem uma coisa ligada. O povo fica louco. Tira o celular da mão do povo, 5 minutos. O povo não sabe nem o que faz com a mão. Enlouquece. Como que nós estamos habituados ao barulho, à confusão, a estar sempre desviado do que é essencial. Qual é o modelo para nós de quem viveu em silêncio? Maria. Foi a mulher do silêncio. Tudo ela meditava. A gente não medita nada, porque não consegue nem prestar atenção, nem sabe o que escutou. Então guarda, a gente vive na pressa. E a pressa é inversamente proporcional à memória. Os dias que você não fizer lentamente, não tiver gargalhada, não tiver sorriso, não tem memória. Guarda para vocês verem, presta atenção. O dia que você encontrou uma amiga e riu loucamente, não sabia nem do que estava rindo, vocês nunca esquecem aquele dia. Os dias sem alegria, dias sem memória. O dia que a gente entender que Ele é a razão da nossa vida, a nossa história, Ele é a minha vida, o nosso amor, o ar que a gente respira, um Deus que eu posso vir e falar com Ele, conversar o que eu quiser, e se eu for capaz de aprender a silenciar, eu vou sair daqui com tudo dentro do meu coração para fazer. Qual é a razão da tristeza? Que Deus é esse que eu posso vir contar tudo? Falar, me ajuda, me orienta, me encaminha. Mas se a gente ficar no barulho, falar, Senhor, fechei a boca, estou fechando os olhos, tampando o meu ouvido, me ajuda a fazer silêncio para te ouvir. Mata em mim, cala em mim tudo que está falando demais, porque não me leva a lugar algum.
Há muitos anos atrás, 1969, um sacerdote que hoje depois virou um arcebispo famoso, ele era um jovem sacerdote, tinha um sonho de conhecer Madre Teresa de Calcutá. Aí chegou lá onde é que estava a casa dela, e uma das irmãs recebeu e falou: não tem jeito de conversar, que a Madre está ocupada com tanto de coisa. Ele falou: mas eu não saio daqui se eu não falar com ela. A situação ficou delicada. Foram lá falar com a irmã. Irmã, tem um jovem sacerdote que falou que não vai embora se não falar com a senhora. Aí disse que ela chegou daquele jeitinho dela, todo enrugadinho, sempre segurando um tercinho na mão. E o padre ficou pensando assim: o que eu vou contar para ela que eu faço? Todas as obras de caridade que eu faço, tudo que eu faço, tudo guardado na ponta da língua. Qual que foi a pergunta que Madre Teresa fez para ele? Vocês conhecem essa história? Ela fez uma pergunta para ele. Qual foi? Quanto tempo você reza por dia? Aí, o padre falou: como é que é? Quanto tempo você reza por dia? Ele falou: eu celebro a Santa Missa todo dia, rezo o breviário e rezo o terço que minha avó ensinou. Ela falou: só isso? Ele falou: só está achando pouco? Isso é nada. A gente não pode reduzir o amor, o máximo, ao mínimo? Ela falou com ele: como é que você acha que eu consigo fazer as obras de caridade? Como é que você acha que eu consigo amar alguém? Porque primeiro, eu vou adorar o Senhor, fico diante dele e peço a ele que inflame o meu coração, me encha com o amor dele, para que eu possa dar o amor dele ao outro. Porque sem Deus, nós descobrimos que somos pobres demais para ajudar os pobres. Compreenderam isso? Então, quanto maior a sua função, o seu cargo, se for diretor de empresa, seja o que for, quanto mais cargos você conseguir, mais humildade você terá que trabalhar na sua vida, mais joelho você terá que ter, se quiser sucesso nas suas obras. Então, primeiro você se enche dele, ajoelha, reza. Quanto mais coisa você tiver que fazer, mais tempo você tem que gastar diante dele. Fala: vou perder tempo. Não, vai ganhar. O tempo de Deus é tudo inverso. Ele fala: quem fica comigo, meu dia tem mais do que 24 horas. Ajoelha e fica com ele. Passa com ele tudo que você tem que fazer. Entrega a sua obra a ele. Só depois vai executá-la. Não faça o inverso. Não confie nas suas mãos. Não confie em nada seu. Confie somente nele. Então nós fazemos o quê? Qual o trecho da Bíblia que isso te lembra? Vou colocar vocês bom nesse assunto da Bíblia. Qual é o trecho da Bíblia que esse negócio que eu acabei de falar para vocês lembra? Famoso, está em Lucas. Já dei várias dicas. Duas irmãs. Agora eu contei tudo. Marta e Maria. Jesus condena Marta, porque é claro que ela estava desorientada. Imagina que tanto de João para comer dentro de casa, eu também ia estar louca para fazer comida para todo mundo. Ele condena Marta? Não. Mas ele fala que ela está dissipada, ela está quebrada interiormente, porque ela não fez. Então, qual que é o recado? Primeiro a gente tem que ser Maria antes de ser Marta. Compreenderam? É lindo isso? Então, primeiro eu contemplo, primeiro eu fico aos pés do Senhor, primeiro eu escuto, primeiro eu me alimento, primeiro eu deixo a palavra trabalhar dentro de mim. Primeiro eu espero que essa palavra, à medida que eu leio com atenção, o Senhor se coloca do meu lado e vai me orientando, o Espírito Santo vai trabalhando e vai me transformando. Depois que eu sou Maria, eu viro Marta. Aí eu trabalho. Mas tudo teria que começar com Ele e terminar nele. Tudo tem que ser convosco. Tudo, Senhor. Que eu faça tudo por Ti, contigo. Para Deus, com Deus, por Deus. É assim. Mas a gente fica atordoado e quer fazer tudo para nós mesmos, para a nossa glória. E nós somos o quê? Nada. Mas é difícil tomar essa consciência. A Eucaristia é uma humildade. Imagina, Jesus está ali em silêncio, humilde. Imagina, ele se reduz ali e fica escondido, esperando a migalha do nosso amor, da nossa visita.
Ir lá vê-lo. Um ato de amor nosso que fala assim: ei, só vim te dar um beijo. Ei, Jesus, Senhor é meu amor. Só vim cá falar, muito obrigado. Compreendem? Como é que nós estamos longe de viver de verdade essa beleza incondicional, que é Deus, que se faz presente, continua conosco, vivo, desde que nunca veio, nunca mais foi embora, porque Ele sabia que se a gente não se alimentasse, que se Ele não permanecesse, a gente não voltaria para casa. Com Ele vivo, nós estamos nessa peleja até hoje. O povo de Deus, o bando de cristãos que mais está morto do que vivo. Uma fé que não contagia ninguém. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou anunciar a todos, ensinar as coisas de Deus, que a gente não conhece nada porque não estuda? Não participa dos sacramentos da intensidade que tem que participar. Anunciar o quê? Se a gente mesmo está todo mundo abatido, desanimado, falando, que luta, ó vida, ó céus, que dificuldade. Nós cristãos deveríamos dançar o dia inteiro, falar: Jesus permanece comigo, vivo. Então qual a dificuldade que eu tenho? De crer, de confiar que Ele está vivo. Que o dia que a gente acreditar de verdade em Deus, qual a dificuldade nós passamos a ter? É nenhuma, porque em tudo eu vivo para Ele. Então viver para o Senhor, levantar de manhã, agora que eu levanto, eu acordo pela manhã e falo: tudo no lugar, nada doendo, nada de pé, marido do lado, todo mundo que eu amo, ninguém no hospital internado, falo: à sua disposição, só para te amar e servir, não tem mais nada para fazer, só para ser. Com alegria de saber que Deus é vivo, que essas histórias não são uma história de mentira. Está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 19, lê lá, que a nossa esperança tem um nome. Então a nossa esperança, ela é uma âncora. A nossa vida tem que ter uma esperança, nós temos que estar ancorado, e ancorado em Deus. Jesus é minha âncora. Então o mundo pode bater, venta daqui, venta dali, tem dia que está mais tumultuado, tem dia que está menos, mas quem tem a última palavra de tudo é Ele. E a nossa vida é eterna. Ele nos criou para a eternidade, somos filhos amados. Essas verdades vocês têm que carregar dentro de vocês. O dia às vezes está meio nublado, você fala com Ele: mas o sol que me ilumina está comigo. Deixa o mundo nublar, mas Ele que é o meu sol permanece comigo. Ele que é o meu sustento, que é a minha força, que é a minha alegria, a minha coragem, aquele que me faz dançar no Espírito. Aquele que fala: não desanima não, menina, nós estamos juntos, vai tão firme, bora. É assim que a gente tem que caminhar. O cristão, a segunda marca do cristão, qual que é? Já falei milhões de vezes. As pessoas têm que te reconhecer pela alegria. Como é que cristão pode ser triste com Deus vivo? Está morto, né? Para mim, por que você é feliz de jeito vive rindo? Porque Jesus está vivo. E Ele me ama. E a minha vida é eterna. Que escândalo. O dia que a gente tomar posse dessas coisas, acreditar nisso de verdade, essas igrejas não vão caber. Aproveite quando a igreja é vazia, você pode visitar Jesus várias vezes. Porque o dia que o povo descobrir que Ele está vivo, que pode ir lá conversar com Ele, ficar lá e escutar, nós não vamos conseguir hora para sentar lá. Aproveita que o povo ainda não acredita. Vocês não estão na luta para que a igreja fique cheia. Então, é maravilhoso entender tudo isso. É maravilhoso quando Ele fala: e eis que estou convosco todos os dias. Não, esse é o bálsamo da minha vida. Eis que estou convosco todos os dias. Ele não pulou nem um dia. Nem sábado, nem domingo, nem dia santo, nem feriado, nem pandemia. Você imaginou se ele tivesse abandonado a gente na pandemia? Nós fomos da linha de frente, que estava no hospital todo dia, enfrentando o que enfrentamos. Se Ele não estivesse conosco, o que seria de nós? Eu falava com o povo no CTI: gente, presta atenção, não olhe para os lados, olhe para frente. Hoje nós somos igual o Moisés, olhe para frente, não olhe para as baleias, tubarão não olhe para frente, que nós vamos atravessar esse tumulto, e atravessamos, pela graça de Deus. Na equipe de CTI, ninguém adoecer lá na Santa Casa, foi espetacular. A gente dar conta de tudo, foi só na graça, só na graça. Mas antes, sabe o que a gente fazia? Nós tínhamos um grupinho. A gente ajoelhava na porta do Colégio Arnaldo, lá na capela, e rezava de joelho na porta de uma igreja fechada, chorando, com Nossa Senhora. Até hoje eu choro quando lembro dessa cena, que eu ficava emocionada, a gente ficar lá de joelho, a rua deserta, igreja fechada, e falava com Jesus: o Senhor preso aí, e nós de cá. Nós precisamos do Senhor.
mas estão nos negando isso. Precisamos do Senhor. Nos dê força para ir para o hospital, dar conta de tanto problema como vamos dar. Sozinhos, não podemos ir, mas o Senhor disse que estaria conosco. Quando eu consegui comungar de novo, achei que eu morreria de tanto que eu chorava. Saber que eu estava com Ele de novo, ali, né? Vivo, nos consagrando, nos segurando mesmo, porque não foi brincadeira. Então eu lembro do dia que a gente estava lá discutindo alguns casos, era um sábado, quando de repente eu escutei um saxofone. Tinha um abençoado de um sacerdote, com um músico na porta da Santa Casa, e ele levando o Santíssimo para os abençoar, e alguém tocando o saxofone. Chorou, todos que deram conta de saber que tinha isso. Nós paramos toda a discussão, fomos para onde conseguia ver, né, que ele estava com o Santíssimo dando a bênção, e alguém tocava um sax. Foi um bálsamo, foi entender exatamente isso aqui. Eis que estou convosco, todos os dias. Isso é simplesmente maravilhoso. Então nós precisamos de pedir a Jesus essa noite a graça da oração. Jesus precisa nos ajudar a rezar mais. Nossa vida de oração é ruim, é curta, é rapidinha. A gente precisa aprender a rezar, a meditar a palavra. Por isso nós precisamos da graça de Nossa Senhora nos ajudar a silenciar de verdade, a fechar os olhos para não ver um tanto de coisa que nos dispersa, a fechar o ouvido para não ficar ouvindo barulho, mas fechar em Deus e pedir a Ele: Senhor, me ajuda a fechar tantas tempestades dentro de mim, tanta preocupação que de nada, me ajuda, porque eu quero ouvir somente o Senhor. E meu coração não vai sair daqui desorientado e apavorado, porque toda oração que você chega na igreja para rezar e sai pior do que entrou, você não rezou, não encontrou com Ele, porque o Senhor é a nossa paz. Sabe aquela paz e aquela alegria que o mundo não entende? Está tudo do avesso, você está naquela alegria e fala: não é normal. É normal, por causa dEle, compreendem? E somente dEle. Então tem que pedir a Ele essas graças, né? Pedir a Ele que nos ajude a viver de verdade a graça da presença dEle, nos dá a graça do temor, que é o respeito, voltar a entender que é tremer as pernas na hora da Eucaristia, que é Deus vivo que eu recebo. Diga a gente acreditar nisso, gente, nunca seremos a mesma pessoa. Acreditar nisso é mudar a vida toda. E antes de encerrar, eu quero dizer para vocês que na primeira leitura de domingo, que foi Atos, alguém lembra? Ninguém lembra, né? Ah, parabéns! Já está aprendendo que foi em Atos. Teve alguma coisa que te chamou atenção lá? O que os discípulos fizeram? As pessoas perguntam assim para nós: por que vocês fazem novena? Isso é superstição? O povo me pergunta. Católico é maniado com novena. É maniado? Você sabe responder isso? Apologética que eu falei. Você sabe responder isso? A novena é bíblica? Sim? Sim ou não? Onde está escrito? É bíblica. O que os discípulos fizeram quando Jesus foi embora? Despediu, escondeu. O que os discípulos fizeram? Está escrito. Eles perseveraram na oração com algumas mulheres, entre as quais eles reuniram 9 dias intensamente em oração, até que chegou o Espírito Santo de Deus. Parece uma mágica, não é? Mas não é. Existe isso na igreja. Então por que vocês fazem novena? Porque nós imitamos os discípulos que rezaram 9 dias com Nossa Senhora, e aí a graça chegou. Compreendem? É belíssima a nossa fé, gente. É belíssimo, tudo isso está aqui, porque a gente não conhece. Agora vocês estão aprendendo a conhecer. Fala a verdade. Está lendo a palavrinha de Deus. Isso é no capítulo, versículo 14. Você não procurar demais aí. Capítulo 1, versículo 14, olha lá. Todos esses unânimes. Achou? Não achou ainda. Está na misericórdia, não está no amém. Achou? É para vocês poderem saber onde é que estão as coisas, onde isso está escrito. A novena é bíblica. Ok? É para que vocês aprendam isso. Então hoje, com a ascensão do Senhor, o que eu quero trazer para vocês? Porque a ascensão já aconteceu, mas Jesus permanece. É reviver em vocês. Se eu pudesse trazer um ardor no coração de vocês,
um amor que queimasse o coração de vocês pela Eucaristia, pela presença de Jesus vivo no Santíssimo, estimular vocês, vem visitá-lo, vem conversar com Ele. Está triste? O remédio é Ele. Está feliz? Também é Ele. Está preocupado com alguma coisa? Vem falar com Jesus. O que te aborrece, fala com Jesus. Qualquer coisa, fala com Ele. Aprender que Ele é o grande amigo e vivo, que Ele não está inerte, que Ele respira. E o dia que a gente aprender a silenciar, nós vamos ouvir o coração de Deus que bate. Nós vamos caminhar para isso, pode ter certeza. Nós vamos ouvir um coração que bate, por amor a cada um de nós. Ele te espera todos os dias, todos os dias. Faça um esforço de vir vê-lo, nem que seja para dizer: obrigado por não ter desistido de nós, obrigado por nos esperar, obrigado por ter paciência com as minhas demoras, com a minha lenta conversão, com a minha dificuldade em perseverar, que eu venho um dia e depois desapareço um ano, mas o Senhor continua acreditando em mim, continua esperando por mim, porque o Senhor me quer santo. Aonde? No céu. Me ajuda a entender que eu já vivo o paraíso aqui, quando eu te recebo, Senhor. Me ajuda a contar para o outro que a sua presença é o paraíso, que aqui nós temos o paraíso. E um dia nós vamos continuar, o paraíso é real. Não é uma história da carochinha. E só isso nos faz viver de um outro jeito, com um outro olhar. E cuidando mesmo dos irmãos que ainda não creem. Mas isso primeiro tem que ser verdade dentro do seu coração e na sua vida, para que você possa testemunhar o que é a beleza de um Deus que não desiste de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.